E se eu te dissesse que Edgar Cayce, o médium mais documentado da América, revelou exatamente o que a sua consciência vivencia nas primeiras 3 horas após o seu corpo físico morrer? Que ele explicou passo a passo como é a passagem para o outro lado, quem pode aparecer para te receber e como aquilo que você acredita e pratica em vida muda completamente essa experiência. E se eu te falasse que essas descobertas não só revelam o que existe depois da morte, mas também mostram como você pode se preparar para que esse momento seja calmo, consciente e até especial? E se essas revelações, preservadas em mais de 14.000 leituras registradas, fossem capazes de virar de cabeça para baixo tudo o que você imagina saber sobre morte, pós-vida e a jornada da alma? Antes de explorarmos essas descobertas extraordinárias que vão desafiar cada crença que você já teve sobre consciência e o fim da vida, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. O que você vai ouvir agora pode, literalmente, mudar a forma como você enxerga a própria existência. Então, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa conhecer essa verdade. Afinal, você já parou para se perguntar o que realmente acontece com a sua consciência no instante exato em que o seu coração para de bater? A maioria das pessoas atravessa toda a vida assombrada pelo medo desse mistério. Mas as leituras de Cayce oferecem uma clareza impressionante sobre essas horas críticas, quando a alma deixa a realidade física e cruza para o plano espiritual. Nos próximos minutos, você vai conhecer 3 revelações chocantes, retiradas diretamente dessas leituras, que podem transformar por completo a sua visão sobre a morte, a consciência e o que nos espera do outro lado. Trabalhando de seu modesto escritório em Virginia Beach, Virgínia, Edgar Cayce entrou mais de 14.000 vezes em um transe profundo, canalizando informações que seriam cuidadosamente registradas pela Associação para Pesquisa e Iluminação. Mas nada poderia ter preparado sua taquígrafa, Gladys Davis, para o que ela testemunhou durante a leitura 5749, quando Cayce descreveu com riqueza de detalhes o que acontece com a consciência humana nos primeiros instantes após a morte física. Segundo Cayce, quando o corpo para de funcionar, a alma não vai direto para uma luz no fim do túnel, como mostram os filmes. O que acontece é muito mais profundo e complexo, e ele chamou esse momento de período de transição. É como se a consciência ainda ficasse parcialmente presente aqui, ligada ao corpo por um fio invisível, o cordão de prata, citado em textos antigos e confirmado em suas leituras psíquicas. Essa ligação mantém a alma conectada ao mundo físico enquanto ela se prepara para seguir adiante. Imagine que você está se mudando para outra casa. Antes de chegar ao novo lar, você organiza as malas, se despede e se prepara para a viagem. Esse é o processo inicial que Cayce descreve para a consciência logo após a morte. Na primeira hora, ocorre o que ele chamou de estado de revisão. A alma começa a refletir sobre a vida que acabou de encerrar, mas não como um filme acelerado, e sim de forma calma, quase como se estivesse avaliando as lições aprendidas, as oportunidades perdidas e o crescimento espiritual que alcançou. Já na segunda hora, começa o período de liberação, quando o cordão de prata se dissolve e a alma se desapega das preocupações físicas. É aqui que ela percebe a presença de entes queridos que já partiram, algo que Cayce descreveu como consciência de reunião. E o mais surpreendente, durante essa segunda hora, a alma ainda pode se comunicar com familiares vivos, mas não por palavras ou aparições, e sim por uma ligação direta de coração para coração. Uma troca de energia e sentimento que atravessa qualquer barreira física. É por isso que tantas pessoas relatam sentir a presença de quem partiu ou receber sinais nos dias ou horas seguintes à morte. Segundo Cayce, isso é real, não imaginação. Um exemplo disso aconteceu com Sarah Henderson, em 1943,
que sentiu seu marido falecido tão nitidamente que recebia até orientações práticas dele. Uma leitura feita por Cayce confirmou que o contato era verdadeiro e fazia parte desse período de transição. Na terceira hora, acontece o período de seleção. A alma não é julgada por uma força externa, mas decide por si mesma qual será o próximo passo da sua jornada, baseada na sua prontidão espiritual e nas necessidades kármicas que carrega. Nesse momento, ela acessa os registros akáshicos, um tipo de livro da vida, onde está registrado tudo o que viveu em todas as suas encarnações. Mas ela não revisa essas vidas de forma aleatória. Foca em padrões, conexões e lições que se ligam diretamente ao que precisa aprender ou corrigir a seguir. É como um estudante que, antes de escolher o próximo curso, revisa as matérias que mais aprendeu, as que teve dificuldade e as habilidades que ainda quer desenvolver. É exatamente esse nível de consciência e escolha que, segundo Cayce, define o caminho da alma após essas 3 primeiras horas. Um dos relatos mais intrigantes desse processo vem da leitura 241, onde Cayce descreveu uma alma diante de uma escolha decisiva: reencarnar imediatamente para resolver dívidas kármicas urgentes ou permanecer no plano espiritual, atuando como guia para outras almas. E segundo ele, essa decisão não é tomada por uma força externa, mas pela própria alma durante a terceira hora após a morte física, com base em uma avaliação profunda do seu progresso e das oportunidades de serviço que tem diante de si. Essa visão muda completamente a forma como enxergamos a morte, de algo passivo e inevitável para um processo consciente e ativo, onde a alma é a verdadeira autora do seu próximo capítulo. Depois dessas 3 horas iniciais, começa o chamado período de ajustamento, que pode durar dias, meses ou até anos em nosso tempo. O que define a duração é o nível de evolução espiritual e o quanto a alma ainda está presa aos apegos da vida física. Na leitura 1472, Cayce explicou que almas muito ligadas ao material, posses, status, relacionamentos ou conquistas terrenas, costumam permanecer mais tempo em uma espécie de terra de fronteira, uma dimensão próxima à nossa, onde lentamente vão se desprendendo do que deixaram para trás. Já aquelas que cultivaram uma vida de meditação, serviço, oração e desenvolvimento espiritual consciente, atravessam essa fase com muito mais rapidez, avançando para planos espirituais mais elevados. E aqui Cayce traz um ensinamento direto para a vida de quem ainda está encarnado. A forma como vivemos determina como vamos morrer. Quanto mais cultivamos a consciência espiritual agora, mais suave e luminosa será a nossa transição depois. Mas, segundo a leitura 3744, o período de ajustamento não é apenas sobre desapegar-se. É também sobre lembrar quem realmente somos, não como indivíduos passageiros, mas como almas eternas que viveram muitas vidas. Nesse estado, surge o que Cayce chamava de consciência expandida, onde reconhecemos outras almas que cruzaram nosso caminho ao longo de várias encarnações e compreendemos os propósitos espirituais por trás de cada relacionamento, seja ele harmonioso ou desafiador. Um exemplo impressionante é o do Dr. Wesley Ketchum, um dos primeiros apoiadores do trabalho de Cayce. Após sua morte, sua esposa solicitou uma leitura sobre sua condição espiritual. A leitura 5756 revelou que ele estava vivenciando plenamente essa consciência expandida, entendendo sua missão ao longo de várias vidas e reconhecendo seu papel fundamental na criação do trabalho de Cayce nos Estados Unidos. O mais fascinante é que Ketchum escolheu continuar servindo a humanidade a partir do plano espiritual, focado na cura e na expansão da consciência. E aqui está a revelação que realmente quebra paradigmas. Na leitura 1158, Cayce afirmou
que durante o período de ajustamento, almas podem agir sobre o mundo físico através de algo que ele chamou de magnetismo espiritual. Uma influência sutil, mas real, capaz de inspirar, proteger e até direcionar acontecimentos para aqueles que ainda vivem. Isso não tem nada a ver com fantasmas assustando ou assombrações vagando pela noite. Trata-se de algo muito mais sutil e profundo. A capacidade da alma de, mesmo após deixar o corpo físico, atrair pessoas, circunstâncias e oportunidades que impulsionem o crescimento espiritual daqueles que ainda vivem. Um exemplo marcante foi registrado após a morte de Anna Campbell, em 1934. De acordo com Case, sua consciência atuou diretamente do plano espiritual para guiar a filha até o homem que se tornaria seu marido, orquestrando uma sequência de eventos aparentemente casuais, mas perfeitamente alinhados ao plano divino e às lições kármicas que sua filha precisava vivenciar. Essa dinâmica explica por que tantas pessoas relatam coincidências extraordinárias ou recebem ajuda inesperada em momentos de luto ou de grandes mudanças de vida. Segundo Case, não são acasos, mas sim atos deliberados de amor e serviço vindos de almas que já cruzaram para o outro lado, mas que permanecem ligadas aos seus entes queridos. E por trás dessa assistência existe uma organização invisível. Nas leituras, Case descreveu uma verdadeira hierarquia espiritual no pós-vida. Almas que alcançaram um elevado nível de desenvolvimento se tornam guias espirituais ou anjos da guarda, trabalhando para orientar e proteger aqueles que ainda caminham pela Terra. Na leitura 2628, Case explicou que essas almas formam conselhos espirituais que supervisionam a evolução de outros espíritos encarnados. Eles seguem leis universais, garantindo que cada alma receba exatamente os desafios e oportunidades que precisa para avançar na consciência. Um exemplo impressionante desse tipo de intervenção é o caso de Tommy Henderson. Aos 7 anos, enfrentando uma doença grave e potencialmente fatal, Tommy começou a sonhar com sua avó, falecida 2 anos antes, que lhe passava orientações detalhadas sobre ervas e mudanças alimentares. Quando a mãe buscou uma leitura com Case, a 3564, confirmou que a avó realmente o estava guiando a partir do plano espiritual. Seguindo suas instruções, junto às recomendações físicas dadas por Case, Tommy se recuperou completamente, deixando seus médicos sem explicação. Esse caso revela como a consciência de entes queridos pode agir em sincronia com curadores espirituais, unindo forças para promover cura e proteção. Mas Case foi além. Na leitura 1947, ele revelou que as experiências vividas pela alma nas primeiras 3 horas após a morte são moldadas diretamente pelas práticas e crenças espirituais cultivadas em vida. Aqueles que meditaram, oraram e buscaram ativamente seu desenvolvimento espiritual atravessam o que ele chamava de transição consciente. Um processo no qual permanecem lúcidos, no controle e até aptos a ajudar outras almas em transição, criando redes de apoio que atravessam dimensões. Já as almas que viveram presas ao materialismo e sem qualquer preparo espiritual, passam pelo que Case descreveu como confusão espiritual, um estado nebuloso de dificuldade para compreender que já deixaram o corpo e para se adaptar ao novo plano. Muitas vezes, precisam ser amparadas por espíritos mais evoluídos até que possam entender e aceitar sua nova realidade. É por isso que Case insistia na importância de cultivar práticas espirituais durante toda a vida. Para ele, isso cria o momentum espiritual. Uma força acumulada que conduz a alma com suavidade pela passagem da morte e a lança em estados mais amplos de percepção. E talvez o mais impressionante seja que, ao longo de mais de 40 anos e milhares de leituras, esses princípios se repetiam com consistência absoluta.
Não importava se ele estava descrevendo a jornada de alguém que acabara de morrer ou de almas que haviam partido há séculos, as leis espirituais eram sempre as mesmas. Segundo Cayce, a morte não é um fim, mas uma formatura, a passagem de uma etapa de aprendizado espiritual para outra. Nas primeiras 3 horas após o último suspiro, a alma vive um exame final, revendo o que aprendeu e escolhendo o próximo nível de evolução que irá seguir. Quando compreendido de forma correta, esse processo é natural e pode ser pacífico. O medo da morte, afirmava Cayce, na leitura 136, não vem de um perigo real, mas de lembranças profundas de transições traumáticas vividas em encarnações passadas. Por isso, ele insistia tanto na importância de cultivar diariamente a meditação, a oração e o serviço ao próximo. Práticas que não apenas tornam a vida terrena mais plena, como também asseguram que, no momento da partida, a transição ocorra de forma suave e consciente. O impacto prático desses ensinamentos é enorme. Para quem está de luto, eles oferecem o conforto de saber que a consciência do ente querido continua viva e que a ligação entre as almas ultrapassa qualquer barreira física. Para quem encara a própria mortalidade, seja por doença, idade ou simples reflexão sobre a finitude, eles oferecem um verdadeiro mapa para se preparar conscientemente, transformando o medo em expectativa pelo próximo passo na jornada da alma. E há ainda um detalhe que quase ninguém considera. Na leitura 6023, Cayce descreveu exercícios espirituais específicos para garantir plena lucidez no momento da transição. Chamadas por ele de meditações de preparação para a morte, essas práticas treinam a consciência a se desligar temporariamente do corpo físico durante estados profundos de meditação, como um ensaio controlado para o momento real da partida. Ao desenvolver essa habilidade, a alma se torna capaz de atravessar a morte com plena consciência e, em casos avançados, até escolher o momento e a forma da passagem, em cooperação com guias espirituais. Não se trata de abreviar a vida, mas de alinhar a partida ao propósito maior da alma. E se você deseja ir além dessa compreensão e desenvolver a mesma habilidade que Cayce descreveu, de atravessar a morte com plena consciência e viver cada dia conectado ao seu propósito mais elevado, existe um manual chamado Seu Eu Superior. Nele, você encontrará um método prático e profundo para despertar a consciência espiritual, fortalecer seu campo energético e aprender a usar o poder da mente para transformar sua realidade. São exercícios, técnicas e revelações que vão ajudá-lo a acessar estados de clareza e expansão, permitindo não apenas se preparar para a grande transição, mas também viver o presente com mais propósito, serenidade e plenitude. Este é um guia para quem quer compreender o verdadeiro sentido da vida e começar a manifestar mudanças reais no aqui e agora. O link para acessar está no primeiro comentário fixado. Agora preste atenção, pois o que tenho a revelar pode te chocar. O caso de Sarah Mitchell, registrado na leitura 1523, mostra isso de forma clara. Devota dos ensinamentos de Cayce e praticante diária de meditação, Sarah enfrentava uma doença terminal quando, de repente, assumiu um estado de calma e lucidez raros. Passou as últimas horas orientando espiritualmente filhos e netos, antes de partir exatamente no momento que havia previsto, como se estivesse fechando um ciclo de maneira consciente e solene. Para Cayce, esse é o ápice da preparação espiritual. Ver a morte não como um inimigo, mas como uma cerimônia de formatura. Algo que contrasta fortemente com a cultura ocidental, que evita falar sobre o tema até que ele se torne inevitável. Ao contrário de muitas tradições orientais que valorizam desde cedo o preparo para o morrer consciente. Na leitura 5749,
Cayce explicou que o verdadeiro motivo pelo qual o Ocidente teme tanto a morte é o afastamento gradual da natureza espiritual. Quando a vida física é vista como a única realidade, a morte parece aniquilação. Mas para quem cultiva a espiritualidade, ela é apenas a próxima página de uma história que nunca termina. Para aqueles que buscam expandir sua consciência espiritual, as leituras de Edgar Cayce oferecem um caminho claro, com práticas que não apenas fortalecem a evolução da alma enquanto estamos encarnados, mas também preparam a mente e o espírito para atravessar o limiar da morte de forma lúcida e serena. A Associação para Pesquisa e Iluminação, sediada em Virginia Beach, mantém viva essa herança, preservando milhares de leituras e tornando-as acessíveis para quem deseja compreender em profundidade os mistérios da consciência, da morte e do desenvolvimento espiritual. O mais impressionante é como suas revelações, feitas no início do século XX, dialogam diretamente com descobertas científicas recentes sobre experiências de quase-morte e a continuidade da consciência. Pesquisadores como o Dr. Raymond Moody, responsável por popularizar o termo experiência de quase-morte, documentaram inúmeros relatos que ecoam com precisão surpreendente as descrições de Cayce sobre o que acontece após a partida física. Essa harmonia entre a mediunidade de Cayce e a ciência contemporânea reforça uma conclusão inevitável. A morte não é um apagamento da consciência, mas sim uma passagem para um estado mais amplo e profundo de percepção. Ao encerrar esta jornada pelas revelações de Cayce sobre as primeiras 3 horas após a morte, é essencial lembrar que o objetivo nunca foi gerar medo, mas oferecer clareza, consolo e preparação para uma das etapas mais sagradas da existência. Cayce repetia que a morte é tão natural quanto o nascimento e que as almas que vivem em alinhamento espiritual, cultivando compaixão, serviço e consciência, atravessam esse momento como uma celebração e não como um mistério ameaçador. Os casos e leituras que exploramos aqui são apenas um fragmento do vasto tesouro de conhecimento que Cayce transmitiu sobre a alma e sua jornada eterna. Em seus arquivos, há respostas ainda mais profundas sobre a essência da consciência e as realidades do pós-vida. Quer você esteja buscando conforto para lidar com a perda de alguém, preparando-se para sua própria transição ou apenas nutrindo a curiosidade sobre o que existe além, a obra de Cayce oferece uma perspectiva sólida e inspiradora que já iluminou a vida de milhões ao redor do mundo. Se esta mensagem trouxe novos horizontes à sua visão sobre a vida e a morte, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar as próximas explorações sobre as revelações espirituais e curativas deixadas por Cayce. Curta este vídeo e compartilhe-o com quem possa se beneficiar dessa visão transformadora. E lembre-se, segundo Cayce, cada alma está em uma jornada contínua que se estende muito além do que conhecemos como vida física. Ao compreender esse processo, não apenas transformamos a maneira como encaramos a morte, mas também renovamos a forma como vivemos, com mais propósito, mais amor e uma consciência desperta para a eternidade que nos habita.